Com bastante prazer que a gente começa aqui a transmissão. A gente estava num bate-papo entre a Dirce e o Ricardo Penteado. Foi bom que vocês já pegaram aí, porque o Ricardo falou sobre a parte final da nossa programação do Bloomsday de hoje. A gente comemora a data do dia 16 de junho, né, uma data comemorada ao redor do mundo, em lembrança, em comemoração ao dia 16 de junho de 1904, que é quando se passa as 16 horas do livro Ulisses, de James Joyce, então, onde o personagem protagonista é o Leopold Bloom, então Bloomsday vem nesse sentido, e a gente está muito feliz por poder realizar isso aqui em Chapecó pela primeira vez, numa parceria entre a Humana Sebo Livraria, né? Meu nome é Fernando Beaupré, por mais que esteja aparecendo Janaína Corá aí embaixo, é o nome da minha esposa, estou usando o computador dela. Meu nome é Fernando Beaupré, eu sou curador e fundador da Humana Sebo Livraria, e a gente propôs junto, e foi uma coisa muito interessante, porque o Ricardo Penteado, professor da UNO Chapecó, do curso de letras português e inglês da UNO Chapecó, já estava pensando em fazer o Bloomsday, então a gente juntou duas vontades, né, para fazer essa parceria, e ficamos muito felizes por contar com a possibilidade de ter a professora Dirce Valtric do Amarante conosco, porque ela é realmente muito experiente no assunto, né, Dirce? Você já comemora há mais de 20 anos o Bloomsday aí em Florianópolis, né? Por sinal, hoje... e por sinal, hoje vocês fizeram também online, como a gente está fazendo aqui, e ao longo de todo o dia, o Bloomsday Florianópolis foi postando, né, diversas leituras em diversas línguas, né, de trechos de trechos, não só de trechos do Ulisses, mas de modo geral sobre o Joyce, né, e ficou muito bonito. Para quem quiser ver, está tudo registrado no blog do Bloomsday Floripa, que a gente postou no nosso Facebook. Está lá o endereço do blog para quem quiser, depois da live, olhar. Vale muito a pena, tem gente muito interessante ali, Douglas Diegues, Caetano Galindo, enfim, várias pessoas que estão ali lendo o Joyce, né? Bom, antes de começar e de passar a palavra para a professora Dirce, eu quero só falar para quem está ligado com a gente como é que está programado a nossa atividade de hoje, né? Essa atividade faz parte da agenda cultural em rede da Humana Sebo Livraria, em parceria com o curso de letras português e inglês da UNO Chapecó. O que é a agenda cultural da Humana? Quando a gente abriu a livraria, agora em dezembro de 2019, abriu a loja física, né, que fica bem no centro de Chapecó, né, uma pequena livraria independente, a gente imaginou que a gente não apenas teria livros, mas também um ponto de encontro e de discussão sobre literatura, sobre arte, sobre política, sobre sociedade, enfim, sobre cultura. E isso começou a acontecer ali a partir de janeiro, né, com uma parceria ótima que a gente tem com o Café Brasiliano, que fica ao lado da nossa livraria. A gente faz a programação sempre dentro do Café Brasiliano. Um abraço para o Miguel aí e para todo mundo do Café Brasiliano. Eles são nossos parceiros na agenda cultural. E o que acontece é que a gente propõe sempre lançamentos de livros, encontros literários. Então, a gente já fez um encontro agroliterário com a Mariana Berta, com o Alder Cassanelli e com a Diana Chiodelli. A gente já fez o lançamento de livro, no caso, até foi um livro meu, Poço Certo, né? E toda essa programação está sendo postada posteriormente no nosso canal do YouTube. Tá? Então, para quem não tiver a chance de ver toda a live de hoje, por exemplo, a gente vai postar posteriormente no canal do YouTube da Humana Sebo Livraria. Tá? Então, essa é a agenda cultural. Os nossos próximos eventos aqui, até para já convidar vocês, vai ser a abertura da exposição da Janaína Corá, Enfrentamento, quinta-feira às 19 horas. Né? A gente vai estar divulgando aí também, vai ser pelo Google Meet, em breve o link. E no dia 23 de junho a gente vai fazer um lançamento do livro do Cássio Brancaleone, chamado Teoria Social, Democracia e Autonomia, uma interpretação da experiência de autogoverno zapatista, que é uma questão bem importante aí sobre autogoverno, que o Cássio vai estar conversando conosco. O Cássio é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Erechim. Bom, eu preciso fazer uma coisa aqui logo no início, que é o sorteio. A gente anunciou que a gente ia sortear nada mais, nada menos do que uma edição
da Guerra e Paz, de Tolstói. A gente abriu um sorteio aí já faz 15 dias e a gente anunciou que nessa live a gente ia sortear o vencedor ou a vencedora do volume duplo aí do Guerra e Paz. Então, vou tirar aqui do envelope e já vou anunciar para o feliz ou feliz ganhadora. Daqui, Luiz Guilherme Ortiz de Castilho, tá? Luiz Guilherme Ortiz de Castilho ganhou aí no sorteio o Guerra e Paz, a edição da COSAC na IFE, a gente vai postar no nosso Instagram também, tá? Bom, eu vou apresentar aqui o professor Ricardo Cabral Penteado, que está conosco, que vai fazer essa mediação junto com a Dirce. Ele é professor do curso de letras aí de português e inglês da Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó, uma universidade bem importante aqui da nossa região. Mestre em letras com ênfase em interfaces entre língua e literatura pela Universidade do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro. Ele é educador das humanidades, com experiência em diversos níveis de educação básica e superior, e atualmente trabalha com a formação de professores na área de letras, com enfoque na leitura como um mecanismo de desenvolvimento crítico da educação, a partir da literatura em suas manifestações, nas suas correlações com as artes e com as ciências humanas. Ricardo, muito obrigado aí, não só por você ter topado fazer a mediação, mas por ter organizado todo o Bloomsday com a gente, tá bom? E agora eu vou apresentar aqui a Dirce Valtric do Amarante, que logo começa a sua fala sobre o Bloomsday, sobre o Joyce e sobre o Ulisses. Bom, a Dirce é ensaísta, tradutora e escritora. Ela é professora do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Santa Catarina e do curso de pós-graduação em Estudos de Tradução da UFSC. Estudos da tradução. Ela tem livros publicados na área de tradução, teoria literária, teatro e literatura infanto-juvenil. Até eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um curioso, interessantíssimo livro dela. Pequena Biblioteca para Crianças, um guia de leitura para pais e professores, pela Iluminuras. Todos esses livros aqui a gente tem lá na Humana, tá? Tradutora, junto com Sérgio Medeiros, do Cartas a Harriet, do James Joyce, interessantíssimo. Aliás, Sérgio Medeiros, companheiro da Dirce, um poeta, na minha opinião, um dos maiores poetas contemporâneos brasileiros, e que está de aniversário hoje, né, Dirce? Isso mesmo. O cara é um Joyceano e nasceu no dia 16 de junho, imagina. Já nasceu com licença poética, o Sérgio. Um abraço para o Sérgio aí. Então, esse livro, ela já fez várias traduções junto com o Sérgio. Um outro super interessante dela é esse aqui, que é o Para Ler, Finnegan's Wake. Um livro que é uma espécie de guia, né, pelas dificuldades de se encarar o Finnegan's Wake, que é o último livro do Joyce. E aqui tem uma tradução dela do Finnegan's Wake, né, de um trecho do Finnegan's escolhido. Todos esses dois últimos livros que eu mostrei agora, os três últimos, na verdade, todos esses livros foram pela Iluminuras, né, Dirce? Sim. E aqui o recentemente lançado Minha Pequena Irlanda, então também é dramaturga disso, acabou de escrever e também já foi para o palco essa peça. Esse foi publicado pelo Rafael Copete, editor. Minha Pequena Irlanda. A Dirce organiza junto com o Corpus, que é uma revista de arte e cultura, que também a gente postou lá no nosso Facebook. A revista Corpus é uma revista em PDF, que é vinculada ao programa de pós-graduação da tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, e é junto com esse grupo, que tem a Clélia Mello também, né, e o Sérgio Medeiros, que eles organizam o Bloomsday em Florianópolis, que eu tive a felicidade de participar em algum ano, que eu não me lembro exatamente, quando a gente fez em conjunto lá no Museu Vitor Meirelles, que a Dirce deve estar lembrado. Sim, imagina. E que me lembro eu que o Bruno Napoleão, o filho da Dirce, fez uma performance ousada, fazendo uns giros dentro do museu, assim, que eu me lembro, até hoje me lembro, ele era bem pequeno, não, devia ter uns seus 8, 9 anos na época. Bom, ela também lidera o grupo de pesquisa de estudos joycianos no Brasil, tá? E também o núcleo de pesquisa de estudos sobre o Samuel Beckett. Bom, já falamos bastante aqui. Ela também colabora com Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Não é raro a gente encontrar textos da Dirce
sobre o universo literário e outros assuntos também nessas publicações. Dirce, muito obrigado. Passo a palavra para ti. Seja bem-vinda e vamos lá. Obrigada, Fernando. Queria agradecer muitíssimo o convite do Fernando, do Ricardo Machado e do Ricardo Penteado. É isso, né? Dois só para confundir a gente. E eu fico bastante contente em estar assim, nesse debut do Bloomsday aí em Chapecó. O ano passado eu participei do primeiro Bloomsday em Belém do Pará, e isso é muito gostoso, a gente ver como o Bloomsday se espalhou e vem se espalhando no Brasil, né? Durante muito tempo, o Bloomsday acontecia somente em São Paulo, começou na década de 80, depois passou para o Rio, e agora o Sul parece também que tomou conta do Bloomsday. Inclusive, eu estava falando com vocês, né? O outro dia que a gente se encontrou aqui, com o Ricardo e o Fernando, que o ano passado a gente recebeu um professor, um especialista em Joyce, um estudioso, Patrick O'Neill, da Queen's University no Canadá, e ele ficou impressionado como os brasileiros gostam do Joyce e como tinha gente do Sul estudando e traduzindo Joyce. E, de fato, aqui, só em Santa Catarina, nós temos o Donaldo Schiller, que é catarinense, embora radicado no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre. Eu mesma traduzo, tenho Tomás Tadeu da Silva. Tomás Tadeu, ele já traduziu Retrato de um Artista, Os Mortos, tem um trabalho Dublinenses, também tem um trabalho super bacana, o José Roberto Oxé, que também, embora não seja daqui, mas é um professor radicado aqui também, e eu mesma, né? Então, a gente, eu acho que o Sul acolheu bem o Joyce, tem o acolhido muito bem, né? E nós temos sido acolhidos por ele. Bom, eu mais ou menos preparei, assim, alguma coisinha para falar, para não sair muito. Vocês me interrompam, podem me interromper à vontade, tá? Quando acabar o meu tempo, me interrompam também. E era para falar um pouco sobre o Bloomsday, né? E um pouco sobre o Ulisses e o Joyce. Só o Bloomsday a gente podia ficar aqui até o próximo Bloomsday, mas, enfim... O primeiro Bloomsday foi em 1924, e o Joyce, obviamente, estava vivo, né? Ele morre em 41. Ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, uma quinta cirurgia de vista, e estava num hospital em Paris, e ele recebeu um ramo de hortênsias brancas e azuis, que são as cores da bandeira da Grécia. E aí, dizia, né, vieram as hortênsias e um cartãozinho em honra ao dia de Bloom, né? Aí o Joyce escreveu uma coisa, anotou no caderninho, uma frase que o Richard Ellman reproduz na biografia dele, né, na biografia do Joyce. Ele diz o seguinte: hoje, 16 de junho de 1924, 20 anos depois, será que alguém vai se lembrar dessa data? Então, não só a gente está lembrando essa data, em 2024, a gente vai festejar o centenário do Bloomsday, né? Então, desde aquela época, os Bloomsdays têm ocorrido em diversas cidades do mundo. Mas a verdade é que a gente pensa assim, no Bloomsday, o quanto ele é festejado em várias partes do mundo, em várias línguas. Hoje mesmo, a gente tendo esse Bloomsday online, a gente viu como tinha, no mundo inteiro as pessoas estavam festejando, no Japão, na Dinamarca, na Macedônia, aqui, Canadá, enfim, fora na Irlanda mesmo, em Dublin, que é muito bom ir lá pessoalmente, né, porque a gente passeia pelas ruas de Dublin, faz aquele percurso que o Leopold Bloom fez. Quem quiser também fica deitado na cama do hotel e faz o percurso da Molly Bloom, que não sai de casa, não sai da cama, né? Enfim, mas não foi tão festivo assim, o percurso dele. Ele teve enormes dificuldades em publicar Ulisses, enormes dificuldades. Esse livro que o Fernando mostrou, Cartas a Harriet, é a carta para Harriet Shaw Weaver, que foi a mecenas do Joyce. A gente conhece muito a Sylvia Beach, que foi extremamente importante e foi editora do Joyce. E a gente conhece pouco a Harriet Weaver, que foi uma inglesa, uma família muito rica, e que sustentou o Joyce.
e ela fingia que ele recebia, ela foi editora da The Egoist, a editora, né, que publicou Retrato de um Artista, e ela fingia que o Joyce recebia direitos autorais ou que estavam comprando os livros dele e pagava para ele esses direitos que não existiam, absolutamente não existiam. De nenhum livro, eu não me lembro qual foi, acho que foi Dublinenses, que vendeu 5 exemplares em 1 ano ou 2 anos. A gente então vê essa uma data tão festiva quanto o Bloomsday, né, e pensa que foi tudo uma maravilha e que o Joyce sempre foi lido dessa forma, ou foi tão festivo assim, mas não foi, não. E é claro que o livro causou um mal-estar na época, porque tratava de assuntos mundanos, obscenos, escatológicos, né, e que chocou a crítica, chocou os leitores também. Eu queria até ler um trechinho da página 568, que tem uma deixa eu ver se é isso daqui. Bom, que é a questão, assim, porque o livro foi censurado na Inglaterra, foi censurado na França, nos Estados Unidos saiu, foi uma confusão danada também. E é aquele capítulo que parece uma peça de teatro, né? Eles estão no cabaré, o capítulo 15, e estão num pub, e o Belo fala o seguinte: para que mais você serve, sua coisinha impotente? Ele abaixa, examinando, cutuca rudemente com seu leque por baixo das dobras gordas das cebosas ancas de Bloom. Para cima, gato de manga. O que é que nós temos aqui? Aonde foi parar o seu pinto? Ou quem decepou de você, meu passarinhozinho? Cante, meu passarinhozinho, cante. Ele está aí tão mole como de um menininho de 6 anos mijando atrás de uma carroça. Compre um balde ou venda uma bomba, diz ele em voz alta. Você consegue fazer um serviço de homem. Então, são esses pequenos fragmentos do livro, alguns deles, que realmente chocou a crítica. Imagina que você não teria chocado os leitores da época. Eu estou na tradução da Bernardina Pinheiro. Eu gosto das 3 traduções brasileiras. Eu acho que a gente tem esse grande privilégio de ter 3 traduções de 3 épocas diferentes, com 3 olhares diferentes para o Ulisses. Eu costumo usar a Bernardina porque por uma questão de uma posição feminina, digamos assim. Durante algum tempo, já há algum tempo, eu venho lendo a obra do Joyce, faço uma leitura feminista dessa obra do Joyce, da Molly Bloom, da Ana Lívia. Eu trabalho com as mulheres do Joyce. Essa peça, Minha Pequena Irlanda, só tem mulher também, tentando encontrar essas vozes. Eu achei que dentro desse trabalho, talvez uma voz feminina em português viesse bem, né? Fizesse sentido. Tá dando para escutar bem? Alô? Sim, eu estou te escutando perfeitamente, Dita. Então tá bom. Bom, então, se a gente está nesse dia 16 de junho, festejando o Bloomsday, ou o dia de Bloom, é porque existe um romance de um escritor irlandês chamado James Joyce, o romance é Ulisses, que tem um personagem chamado Leopold Bloom. E esse romance foi publicado em 1922, né? Então, o Leopold Bloom é o grande protagonista, é o grande herói, ou anti-herói desse romance, que se passa num dia, 16 de junho de 1924, né? Na verdade, o Leopold Bloom é o grande herói, mas ali tudo se cruza. Tem ele, tem o Stephen Dedalus. Começa a história na torre com o Stephen Dedalus, os colegas dele, depois ele sai, vai para a biblioteca, o Bloom sai de casa, e eles vão se encontrando e desencontrando ao longo do livro, até realmente se encontrarem no capítulo 15, e aí por diante, né? Mas aí a gente se pergunta assim, o que o livro conta, né? Ele conta a peregrinação desse Leopold Bloom, que é um homem comum. É um angariador de anúncios de um jornal, que anda pela cidade de Dublin atrás desses anúncios, né? E por 17 horas. Aí eu gosto muito de uma citação do Vladimir Nabokov, que eu vou ler aqui para vocês, que ele diz o seguinte: Ulisses é a descrição de um único dia, a quinta-feira, dia 16 de junho de 1904,
nas vidas misturadas e separadas de numerosas pessoas que vagueiam, viajam, se sentam, conversam, sonham, bebem e realizam diversos atos fisiológicos e filosóficos de maior ou menor importância durante este dia e nas primeiras horas da madrugada de Dublin. E isso é importante a gente pensar nessas vidas misturadas e separadas, porque, de fato, é isso. A gente vai escutar muitas vozes ao longo do livro. Ele é narrado, ora, em primeira pessoa do singular, ora, ele é na terceira pessoa do singular. Ele está sempre modificando. Muitas pessoas aparecem, muitas vozes aparecem, muitas conversas de personagens secundários que têm uma fala ou que ganham, digamos assim, um protagonismo num determinado episódio, ou então em determinadas páginas e de repente somem, né? De fato, não tem nada extraordinário nesse livro, tem praticamente assim, cerca de 800 páginas, dependendo da edição, obviamente, a não ser que esse dia 16 de junho de 1904 foi um ano bissexto. Isso a gente lê no Ulisses, né? Então, realmente não tem nada de extraordinário, não tem uma batalha, até engraçado o nome ser Ulisses, né? E que deveria ser, o nome de um herói do Homero. E ele não... E realmente o Leopold Bloom é o contrário daquele herói grego, né? O que ele faz? Ele é um homem do século XX. Ele lê jornal no banheiro, ele caminha pelas ruas, ele pensa, ele vai comprar livro para a mulher. E a gente é lançado a esse cotidiano do Leopold Bloom. E a gente é lançado a esse cotidiano de uma forma muito ampla. Por exemplo, a gente tem acesso a passagens banais e escatológicas, que isso não estaria num livro, né, ou numa epopeia, o Joyce tem essas inovações de colocar a vida privada no livro, e a vida privada realmente, porque aqui eu vou falar da privada, que o de Bloom, logo no comecinho, ali na página 78, ele fala o seguinte, né, ele acabou de tomar café da manhã, discutiu com a Molly o que era metempsicose, aí ele pega o jornal que ele comprou, né, e vai para o banheiro. Aí, lá, ele diz, tranquilamente ele leu, se contendo, a primeira coluna, isso aqui ele está sentado na privada, né, acocorado no vaso sanitário, ele abriu o jornal, virando as páginas sobre seus joelhos nus. Alguma coisa nova e fácil. Nada de muita pressa. Aí fala, tranquilamente, ele leu, se contendo a primeira coluna e cedendo, mas resistindo, começou a segunda. No meio do caminho, sua última resistência cedeu. Ele permitiu que seus intestinos se esvaziassem tranquilamente enquanto ele lia, lendo ainda pacientemente aquela ligeira prisão de ventre da véspera tinha sido embora. Espero que ele não seja grande demais para não provocar novamente hemorroidas. Não. Justo o tamanho. Quer dizer, a gente lê isso daqui, a gente dá a entender que, de fato, ele foi olhar para a privada para ver o tamanho, o que ele tinha gerado naquela manhã, né? Então, o livro, o que é? O livro vai contar esse cotidiano do Leopold Bloom em 800 páginas, né? E nessas páginas a gente vai ter várias discussões, como o Nabokov falou, importantes, desimportantes, coisas para a gente refletir de fato, coisas para passar direto. O Ulisses é um livro que todo mundo fala que ele é difícil. Não, realmente é um livro hermético, mas eu acho que a gente tem que ter prazer de ler. E eu acho que a gente não aprendeu a ler na escola. A ler no sentido do prazer da leitura, de ser um leitor realmente, um leitor performático, um leitor que está atuando no livro. Então, Ulisses é um livro que a gente pode ler e ler inteiro, pular uma página, pular duas, não faz mal, volta de novo para aquela parte, porque tem coisas assim que... Tem uma parte que eles estão num restaurante, acho que é num restaurante, ou num pub, e tem umas senhoras conversando.
Essas senhoras conversam, a gente ouve aquela conversa, de repente elas somem e não aparecem mais no romance. Elas simplesmente desapareceram. Então, eu tenho a impressão que a gente está muito acostumado com essa linguagem, porque se a gente for pensar bem, a gente se exige uma leitura falsa de uma coisa que deveria ser o nosso cotidiano. Quantas vezes a gente está sentado num banquinho de praça ou esperando no aeroporto, numa rodoviária, e aí senta alguém do nosso lado e a gente ouve a conversa daquelas pessoas. Eles estão conversando sobre a viagem deles que eles vão fazer, o que é que eles compraram, quem que eles vão visitar, e a gente fica escutando, sentado. De repente, nosso avião, nosso ônibus, sei lá o que seja, chama, a gente vai embora e aquela conversa parou por ali. Então, são essas pequenas conversas que se unem no Ulisses, que se entrelaçam. São vários personagens, são várias vozes entrelaçadas. E aí tem o fluxo de consciência também que vem à tona. Ora, claro, nada comparado às 100 páginas do monólogo final da Molly Bloom, né? Mas tem pequenos fluxos de consciência toda hora. Tem momentos em que o romance está sendo narrado na primeira pessoa e, de repente, ele muda no meio do capítulo. Quer dizer, ou então ele está eu já vou mais à frente. Ou então, por exemplo, ele... No capítulo 12, que inicia mais ou menos assim, capítulo 12, eu só passando tempo com o velho Troy, do DMP, ali na esquina da Harbor Hill, quando macacos me mordam, um maldito limpador de chaminé se aproximou e quase meteu o seu equipamento de limpeza no meu olho. Aí eu pergunto, quem é esse eu? O leitor também se pergunta, eu acho, quem é esse eu? Porque nesse capítulo, o Bloom é citado em terceira pessoa. É ele, o Bloom é ele. Então, quem é esse eu que está narrando esse capítulo, né? Mas isso interessa? Não, porque o prazer do Ulisses é realmente essa confusão de vozes que vão se juntando nessa cidade, nesse dia em que tudo está acontecendo, mas que é tudo tão natural à nossa vida, né? Bom, aí nesse mesmo capítulo 12, né, os diálogos numa mesa de bar entre um gole e outro de bebida alcoólica abarcam os mais variados assuntos. Nenhum se conclui, foi o que eu falei antes. Todos se confundem e entre uma conversa e outra, a leitura... E nesse capítulo, entre uma conversa, eu tenho uma leitura de uma coluna social de um jornal. E também os pensamentos de alguém que, de repente, resolve analisar a figura de uma estátua. E aí, esse capítulo é essa loucura. Aí, quando o leitor diz, agora eu me acostumei, já sei como é que é, já peguei, porque o leitor pega a manha do texto também. É assim, então tá. Quando termina, chega no próximo capítulo, mudou o estilo. São criancinhas brincando numa praia, a forma é bem mais clara e contínua possível, então já mudou. O capítulo 10 é todo subdividido em pequenos contos, que também já é uma outra forma narrativa. E nesse capítulo 10 é muito interessante, eu gosto muito dele, porque é nesse capítulo que o Bloom vai numa livraria para comprar um presente para Molly. E ele compra um best-seller, porque ele não acreditava, de fato, que a Molly fosse inteligente, né? Inclusive, no meu textinho de hoje, do Bloomsday daqui de Floripa, né, eu falei sobre o lugar da Molly Bloom. E aí eu comparo a Molly a gatinha do Leopold Bloom, né? Porque o Leopold tem uma gata e ela começa com um miado, e a Molly começa com tipo um miado também, alguma coisa que é um não, que é muito interessante, porque ela começa como a moça do não, embora tenha ficado conhecido como a mulher do sim, né? E aí chega nesse capítulo 14, quer dizer que mudou tudo, Joyce vai parodiar vários estilos, George Moore, Jonathan Swift, entre outras, novela de cavalaria, e a linguagem muda completamente, já não é a linguagem do primeiro, já não é a linguagem do segundo capítulo, terceiro, enfim, isso também é uma complicação para quem traduz. Eu só para citar um fragmentozinho desse capítulo 14, para ver como esses estilos mudam, e aqui tem um estilo, assim, digamos,
que lembra um sermão, diz assim, portanto, homem, olha o teu fim e que a tua morte e ao pó e se agarra todo homem nascido de mulher, pois assim como ele veio nu do ventre de sua mãe, assim também nu seguirá ele no final para ir como veio. Então já é outro estilo completamente diferente daquele que eu li dele no banheiro e tudo mais, né? Então os leitores ficam espantados com Ulisses, mas na verdade não há nada mais espantoso nessa narrativa que tem tudo a ver com a nossa vida, nossa realidade do dia a dia, nossa vida na realidade, né? Nós acordamos, nós vamos no banheiro, a gente divaga, a gente conversa com os amigos, muitas vezes no meio da conversa a gente está com a cabeça em outro lugar, e isso acontece muito no Ulisses. Quer dizer, os personagens estão às vezes dialogando, mas de repente eles param e estão pensando em outra coisa completamente diferente, a narrativa se interrompe ali. Ou então a gente está sentindo uma outra coisa, está com outro sentimento. Então tudo isso acontece no Ulisses, né? E os estilos mudam, porque nosso estilo também no dia a dia muda. Ora a gente está calmo, ora a gente está agitado, ora a gente fala trivialidade, ora assunto sério, né? E se no dia a dia a gente encara com naturalidade essas mudanças de estilo e de temática, na literatura, pelo contrário, tendemos a apreciar e a compreender melhor, ponho isso entre aspas, quando o texto é linear, objetivo e claro. Quando podemos nominar todas as personagens e identificar cada imagem. E eu faço só eu não sei como é que está o meu tempo aqui, mas eu faço só abro um parênteses para falar que a gente não aprendeu a ler vanguarda, não aprendemos a ler, na escola não aprendemos a ler, eu digo ler literatura, ler com prazer de ler, e ler vanguarda também. Bom, primeiro na escola a gente aprende a ler o que tem aquela famigerada ficha de leitura, né? E alguns livros, ainda hoje, algumas editoras que vendem para a escola, elas vendem com a famigerada ficha de leitura que te pergunta assim, quem é o personagem? O que ele faz? Quantos personagens tem no livro? No Ulisses, você não consegue responder isso? Ou pega uma personagem, qualquer de um capítulo 15 e pergunta, não sei, ela de repente se apareceu ali, surgiu ali, não sei se ela é importante, não sei se eu vou lembrar dela também, né? Então, e a ler de uma forma performática também, aprender a ler de forma performática, aprender a abrir o livro e ler uma página, e pode voltar para ele mais tarde, lê pela metade, depois volta para ele ler inteiro. Não precisa ler começo, vai ser um estudioso de Joyce, obrigatoriamente convém que leia do começo ao fim, convém que leia em inglês, né? Porque é um texto muito poético, cheio de metáfora, muda muito para o português. Nós temos 3 traduções, as 3 traduções elas são, eu diria, bastante diferentes entre si, né? Todas maravilhosas, não saberia, eu li as 3 e não sei qual eu gosto mais. Gosto mais de uma, dependendo do que eu busco, e mais de outra, dependendo do que eu busco também. Então, a gente não sabe resumir Ulisses. Essa que aí o que conta? Conta essa vida desse Leopold, do Stephen Dedalus também, que fica ali naquela loucura dele, esse estudante pedante, né? Tem esse pai que é amigo do Leopold Bloom, e o Leopold Bloom, que é uma pessoa comum, é uma pessoa inteligente, mas ele se acha, assim, acanhado. E a Molly Bloom, que não sai de casa, que ficou em casa, em compensação, quando ela fala, ninguém ouve também quando ela fala, né? Porque ela fala para ela mesma. Então, quem é essa mulher que fala para ela mesma, né? Mas e agora a gente pergunta assim, quer dizer, o Ulisses já é complicado, aí todo mundo fala, Ulisses está ligado à Odisseia, ao Homero, a gente tem que ler. Eu digo o seguinte, ler nada é demais. Eu até tenho esse livro aí, Para Ler Finnegan's Wake, de James Joyce. Eu lembro que uma vez a gente estava discutindo, é importante ter um guia de leitura para livros assim, complexos, como Ulisses, Finnegan's Wake. Tudo ajuda.
mas ela ninguém tem obrigação de ler um guia de leitura, nem para ler Finnegan's Wake, nem para ler qualquer coisa, enfim, A Montanha Mágica ou Rabelais. Se quiser ler, mas também leia, interprete a sua maneira. Eu acho que cada um dá a sua contribuição à sua maneira, aquele livro, aquela experiência de leitura, né? O leitor tem que ter essa liberdade de ler a maneira dele. Obviamente, se vai ser um estudioso, está na universidade, convém que faça todas as leituras possíveis. Faz mal se ler? Não. Faz mal se não ler? Não. Vai ler, vai interpretar. Por que a interpretação do leitor está errada e a minha que estudei está certa? Não sei. Talvez ele me traga uma luz nova para aquele romance. Toda leitura também é autobiográfica, né? A gente busca o que a gente tem para dar uma interpretação a determinado romance, a determinada ideia, a determinada obra de arte. Então, a Odisseia, a gente fala, tem que ler, não tem que ler, a Odisseia, vamos de capítulo em capítulo, e vamos, e tem aquelas listas a cada capítulo uma cor, um órgão do corpo. Eu concordo também com o Vladimir Nabokov. Primeiro concordo com o Lyotard, Jeff Gonçalves Lyotard, que ele diz que o título do Joyce, Ulisses, ele não revela a identidade da Odisseia. A evoca, mas enredando-a, a equivoca. Que já é um jogo do Joyce. Obviamente, a gente faz muitas ligações entre a Odisseia e Ulisses, né? Mas também, se não quiser fazer... Bom, as ideias do Lyotard, elas dialogam com a do Vladimir Nabokov, que afirma, num dos estudos mais elucidativos sobre Ulisses, o seguinte, eu vou ler o Nabokov aqui. Devo prevenir-vos especialmente contra a tendência para ver nas aborrecidas vagabundagens de Leopold Bloom e as suas pequenas aventuras de verão em Dublin uma paródia fiel da Odisseia, com Bloom a representar o papel de Odisseus, ou seja, de Ulisses, homem de múltiplos recursos, ou a adúltera mulher de Bloom a representar o papel da casta Penélope, enquanto se atribui a Telêmaco a Stephen Dedalus. É evidente que, na questão de vagabundagens de Bloom, há um eco homérico vago e genérico, como sugere o título do romance, e existem numerosas alusões clássicas, entre muitas outras ao longo do livro. Mas seria uma completa perda de tempo procurar paralelismos em cada uma das personagens e em cada uma das situações. Não há nada que provoque mais tédio que uma longa alegoria baseada num mito gasto. Depois da publicação da obra em partes, Joyce suprimiu os títulos pseudoméricos dos capítulos para comprovar do que eram capazes os chatos mais eruditos ou pseudo-eruditos. A propósito, um chato chamado Stuart Gilbert, enganado por umas listas que o próprio Joyce compilou por graça, descobriu em cada capítulo o predomínio de um órgão específico, ouvido, olho, estômago, etc. Ignoremos também essas tolices. Toda a arte é, de certo modo, simbólica, mas diremos, alto lá, ladrão, ao crítico que transforma deliberadamente o símbolo sutil do artista numa alegoria rançosa de pedante. Então, essa leitura toda é tentando aqui vender o Ulisses, obviamente, como um livro que, embora seja difícil, embora seja hermético, ele é muito divertido, ele é muito bom e ele te dá muita liberdade. O Joyce te oferece uma liberdade enorme de leitura. Por quê? Porque ele é todo fragmentado, ele tem muitas vozes, são aquelas vozes que se apagam, que são desimportantes no meio da narrativa, para quem está lendo ao bel prazer. A gente pode pular, a gente pode ir para frente, a gente pode ir para trás, a gente pode recomeçar tudo de novo. No monólogo da Molly Bloom, se aventurar por esse Ulisses mesmo e sentir o prazer, né, de ler Ulisses.
Agora, é só uma coisa também que eu gosto muito de falar, é que na segunda parte do Ulisses, o Joyce vai à biblioteca de Dublin, né, onde o Stephen e alguns companheiros discutem a respeito do significado de nomes próprios. E o John Arlington diz o seguinte: nomes, o que existe num nome? Aí o Stephen prossegue: o que existe num nome? É isso que nos perguntamos desde a infância, quando escrevemos o nome que nos disseram ser nosso. E o Arlington diz o seguinte: mais adiante afirma a Stephen: o senhor faz um bom uso do nome. Seu nome ele é bastante estranho. Suponho que ele explique o seu fantástico humor. Engraçado que quando ele o Joyce batiza o nome de Ulisses, né? Esse nome, ao mesmo tempo, vai explicar alguma coisa e vai criar um enigma também, né? Então o leitor tem que decifrar esse enigma desse nome chamado Ulisses, né? Mas, na compensação, também a gente decifra esse enigma e a gente entra numa tragédia. Porque, como diz o Édipo, né, quando ele revela, descobre, decifra o enigma, né, é que dá origem a toda a tragédia grega. Então, essa questão do nome do Ulisses, da questão do Ulisses, talvez o livro seja bom por isso, porque está cheio de enigmas. A gente nunca vai conseguir. Acho que um bom livro ele é cheio de enigmas. A gente nunca vai conseguir descobrir ele, desvelar ele por completo. Por isso a gente está sempre voltando nele, por isso a gente está sempre relendo, porque tem sempre uma coisa nova, tem sempre uma novidade, tem sempre uma nova interpretação. Eu vou parar por aqui, porque eu já falei demais, mas eu acho que já passei do tempo, né? Tudo bem, Dirce. Tudo tranquilo, tá bem gostoso te ouvir. Eu só queria falar uma coisa, que é uma linguagem bem de vanguarda do Joyce, que é o livro de 1922, né? Mas em 1914, por aí, 1900, já tinham oh, meu Deus, de 1917 já tinha o Marcelo Duchamp, então ele faz parte de uma vanguarda. Já tinha Gertrude Stein, que junto com Joyce também criou uma linguagem completamente abstrata para os romances dela, né, para os poemas dela, e que, aliás, eles tinham uma escrita ela tinha uma escrita tão ousada quanto a do Joyce, né, de certa forma, e o Joyce sabia disso, e ela também sabia quem era o Joyce. Eu acho que os dois meio viveram uma mesma época em Paris, e uma vez perguntaram até para o Joyce: o senhor conhece Gertrude Stein? Ele falou: olha, nunca ouvi falar, Gertrude no meu país é nome de vaca. Mas é claro que isso daqui era uma brincadeira, ele sabia quem era Gertrude Stein. Então, quer dizer, essa novidade da linguagem do Joyce, é óbvio que ele tem uma linguagem própria, mas é uma linguagem de vanguarda. E é uma linguagem que já tinha o teatro futurista, por exemplo. Se a gente for ver no capítulo 15, o relógio fala, ding-dong, a portinhola abre a porta, todos esses barulhos eram muito usados pelos futuristas. E o Joyce reaproveita tudo isso e mistura tudo no Ulisses. Então, eu acho que é uma questão de a gente aprender a ler vanguarda, é ler Joyce, é ler Gertrude Stein, é ler Mallarmé, enfim, esses livros que te dão essa possibilidade de ser um leitor performático, de brincar com a leitura, de jogar com as palavras também. Acho que era isso, não sei. Tá ótimo, Dirce. Muito obrigado. Muito obrigado por essa aula compacta sobre Joyce, Ulisses, e também nos contando aí do passado do Bloomsday, né? De como começou, enfim. Eu vou apenas aqui alguns comentários do Facebook, enquanto o Ricardo Penteado entra de volta na live. Agradecer aqui o pessoal. Clélia Mello está nos ouvindo e vendo. Um abraço para Clélia, né, que é co-realizadora do Bloomsday em Florianópolis, amiga também. Isa Fonseca, que participou bastante com a gente, pediu, viu, Dirce, se fosse possível, que se lesse um trechinho em inglês do Ulisses. Vamos ver se é possível. Tá. Priscila Schultz aqui, uma viagem pela literatura, pela cultura e um prato cheio
aqueles que sabem que a cultura e a literatura transformam. Bom, a gente deixa aberto agora para questões para a professora Dirce, e vou passar a palavra aqui para o professor Ricardo também conversar com a Dirce. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos nessa nossa live, nesse nosso encontro. O Bloomsday é um projeto nosso, né? Que, como o Fernando colocou, basilar, pensar na literatura e em formas das suas representações. E eventos como esses são essenciais para fazer isso. Então, eu agradeço a todos, mas principalmente eu aceito o convite da professora Dirce, que fez uma fala incrível e que, com certeza, deixa a gente com vontade de reler ou começar a ler. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de falar também em nome do curso, né, de Letras Português e Inglês da Uni Chapecó, que é um curso no qual eu tenho o orgulho de ser professor e de conseguir propor, né, essa nossa atividade que diz respeito a essa construção necessária, de uma aproximação necessária, como o professor colocou, com a literatura em suas manifestações, tanto nas suas manifestações mais vanguardistas como nas manifestações mais comuns. E eu gostaria de ressaltar a importância dos cursos de ciências humanas tem na nossa formação do humano, do sujeito, dada devidas e vários problemas que temos enfrentando aqui. Mas eu gostaria de voltar ao Ulisses e comentar com você, professora. Eu acho que está fazendo um pouco de eco. Será que é o microfone? Qual microfone? Eu acho que é da Dirce. Ok. Muito obrigado. Mas gostaria de fazer uma pergunta, professora, no que diz respeito às traduções mesmo de Joyce, né? Você como tradutora, e essa perspectiva de trabalho com a língua justamente com essa vanguarda, né, de expressão que, por exemplo, é muito comum ver na diferença de estilos e a manipulação da linguagem. E a gente falava mais cedo sobre como é comum a leitura do Ulisses e das obras do Joyce nessa celebração do Bloomsday, né, em vários idiomas. Então, esse trabalho de transfiguração e transposição da língua para outros idiomas é algo que é muito comum, né, dentro da obra do Joyce. E que a gente pode ver essas manifestações diversas. Então, eu gostaria que o professor pudesse comentar um pouco sobre esse trabalho como tradutora, como enxerga essa relação da língua e desse vanguardismo. Acho que agora você tem que ligar o microfone. Estava sem ligar. Eu não... falar sobre a tradução... Bom, eu não traduzi Ulisses, né? Nunca tentei, e já brinquei ali um pouquinho com o monólogo da Molly Bloom, mas não é nada além, né? Mas Ulisses é um livro... Em português, nós temos... em português do Brasil, nós temos 3 traduções. Olha, nem todo mundo tem essas traduções, esse número de traduções em outras línguas, né? E é um livro complicado, obviamente, exige do tradutor uma mudança de estilos para não deixar uma linguagem única do começo ao final, que o livro não tem, né? Uma voz única. Cada personagem também tem uma característica diferente, então tem um jeito de falar diferente, que o tradutor tenta manter, né? Tenta manter algumas características da linguagem, tanto do Steven quanto do Bloom, a maneira como eles falam, ou mesmo a maneira como a Molly fala, que é completamente diferente. O Steven é muito mais pernóstico, né?
E uma coisa assim, que eu acho também que é complicado é que essas referências do Joyce, ele dá uma referência no começo do livro e, de repente, aquela referência retorna lá atrás. Então, o tradutor que não está atento a isso, ele pode perder, ele pode traduzir uma hora de uma determinada forma e outra hora de uma forma diferente. Isso acontece algumas vezes, mas acontece, por exemplo, com o nome de uma ópera. Ele faz uma brincadeira com o nome de uma ópera no começo do romance e, de repente, aquela brincadeira volta lá atrás, lá quase no final, volta aquela mesma brincadeira com a ópera que o leitor que lembra daquela piadinha lá atrás vai relacionar à conversa que houve lá no início do livro. Então, esses são esses detalhezinhos que tem que ficar atento também. Essas palavras novas que ele cria, às vezes não é nem nova, mas assim, tudo são palavras encaixadas, que ele não faz uma separação daquelas palavras. E eu imagino que o tradutor passe por isso, né? Ou passe por isso também, porque eu traduzo a Gertrude Stein, eu traduzo Vanguarda também, traduzi o capítulo 8º do Finnegan's Wake na íntegra, e traduzi esse Finnegan's Wake por um fio, que é um fio narrativo do Finnegan's Wake, do começo ao final, tentando contar uma história, puxando um fio só do romance. E o que é difícil para o tradutor é que a gente traduz, para mim, né, eu estou falando para mim, eu não sei, eu estou falando minha experiência como tradutora. Geralmente a gente lê e a frase faz um sentido e a gente vai traduzindo segundo aquele sentido, mas isso, quando se trata de Joyce ou de uma linguagem, de um livro de vanguarda, uma linguagem inventada, ou mesmo um nonsense, um absurdo, eu também traduzi Ionesco e Eduardo Lear, que é nonsense, Ionesco, absurdo, é que aquilo às vezes não faz sentido, então a gente traduz e pergunta, meu Deus, será que eu traduzi certo? Será que ele queria dizer isso mesmo? Vou procurar de novo para ver se isso aqui não significava alguma coisa lá atrás e eu por acaso perdi. Claro que hoje em dia, com tudo no Google, é muito mais fácil procurar isso, mas eu fico imaginando a dificuldade que foi para traduzir o que o Boas teve para traduzir, e mesmo Caetano Galindo chegou a falar alguma vez que no começo também essas referências, o Google, quando ele começou, não estava assim tão ágil como está agora, né? Como é difícil de ir atrás dessas referências, saber se elas de fato existem, ou se ele, de fato, está inventando alguma coisa que não existe, que a gente tem que inventar também. Não? Ótimo, prof. Gostaria de fazer também mais uma pontuação sobre o que a professora coloca, sobre o prazer da literatura, e a literatura como ela é ensinada na escola. Então, eu sempre defendo que a literatura é uma experiência única com a linguagem, com a ideia de consumir, né, e que é totalmente diferente de uma linguagem cinematográfica, do teatro. Né? E eu acho que isso no Ulisses fica muito claro, porque a cada capítulo que você passa, a cada episódio, essas sensações, esses efeitos de experiência com a linguagem são muito pontuais, né, muito significativos. E entrando mais no que diz respeito ao enredo da obra, para ficar um pouco, né, para colocar essa relação entre o Stephen Dedalus, o Leopold Bloom e a própria figura do Joyce, né, que é uma discussão bem recorrente sobre as relações, né, entre a nossa biografia e a representação artística disso, né, dentro dessa configuração no Ulisses, num só lugar, né, ainda. Dá para falar? Alô? Por favor. Ah, tá. Gente, me perdi, mas eu estava falando da linguagem do romance, né, da literatura, da linguagem cinematográfica. Curiosamente,
Eu caminho todo dia, caminho na esteira, obviamente, porque não estou saindo de casa. Eu acho que eu sou a única pessoa que está em quarentena ainda, não tenho certeza. O mundo deve estar lá fora girando e eu estou aqui. Mas eu caminho na esteira e um cineasta. Aí eu coloco todo, Buñuel, todo, enfim, Pasolini, Antonioni, e eu estou no Fellini. E eu acho que a linguagem do Fellini em La Dolce Vita, ou mesmo em outros filmes dele, As Noites de Cabiria, é uma linguagem fragmentada, tão fragmentada quanto a do Joyce, assim, eu diria. Se fosse para fazer um filme, eu acho que o Fellini faria um bom filme do Finnegan's Wake. Ele faria, ou do Finnegan's Wake, desculpa, do Ulisses, né? Ele faria um bom filme com essa linguagem que fragmenta, que vários personagens ao mesmo tempo, todo mundo conversando, fluxo de consciência. Então, acho que a gente tem, eu acho que a gente, o que precisa é a gente encarar uma nova forma de ver, de ler, de assistir as coisas, não ficar preocupado muito com o enredo, mas ficar absorver e ter prazer e ter e entrar no jogo da linguagem, seja ela cinematográfica, seja ela, enfim, teatral ou mesmo na literatura. Eu não sei se fala. Bom, mas também uma outra questão, acho que de biografia, né? Biografia do Ulisses, do Steven como um alter ego do Joyce. O Joyce, obviamente que as leituras biográficas que trazem à tona as biografias, elas às vezes são muito questionadas. E, de fato, podem ser. Embora eu também acredite, como diz o Lyotard, que toda a leitura é autobiográfica, né? O Agamben fala isso. E eu digo isso porque a leitura também o escrever. Ele fala muito da vida dele, obviamente. Se a gente for pegar Ulisses, ali a gente vê muito do que aconteceu com ele, muito da história dele na própria universidade, dos colegas dele. Finnegan's Wake também tem muito, Retrato de um Artista quando jovem. A gente percebe um pouco do alter ego em alguns dos personagens joycianos, especialmente o Stephen Dedalus. Bacana, Jesse. Uma pergunta que veio pelo Facebook, Ana Liese Turler, ela nos te pergunta, Jesse, queria perguntar se Joyce não nos traz com suas fragmentações uma linguagem cinematográfica. Então ela pergunta se isso não remete a uma linguagem cinematográfica, e ela pergunta também depois se já teve alguns corajosos ou corajosas que tentaram transpor para o cinema o Ulisses, se você tem conhecimento disso. Ulisses tem muita adaptação para o cinema, muitíssima. Teve acho que nós tivemos um Bloomsday aqui em Floripa, a Clélia deve estar aí, vai me lembrar, e a gente passou algumas adaptações de Ulisses. E tem, inclusive, adaptação, que parece muito mais louco, tem uma adaptação de Finnegan's Wake, que é muito, muito bacana também. Mas depois, qualquer coisa, pode passar meu e-mail, passo para ela os links para assistir aos filmes, para ter acesso a esse material. E acho, sim, que é uma linguagem cinematográfica que o Joyce tem, sim. E acho também que tem muito essa linguagem que a gente tem, essa coisa rápida que a gente tem na internet, né? Essa coisa de jogar, de ir, apagar. Mas também tem muito essa coisa do dia a dia mesmo. A gente acorda, a gente faz nossas coisas e está conversando com um amigo, mas está pensando em outra coisa, está escrevendo outra. Essa atmosfera, eu acho que o Joyce é fantástico quando ele traz para o livro essa atmosfera que é nossa do dia a dia, que são esses múltiplos nós, essas múltiplas pessoas. A gente está com uma, mas aquela pessoa na verdade, equivale a 1000, que ela está conversando contigo, mas ela está pensando em outra coisa, ela está fazendo outra coisa. Todos esses barulhos que tem à nossa volta, esses barulhos que não deixam a gente escutar o outro, não entender direito, essas conversas cortadas pelo meio, que não necessariamente precisa ir até o final.
E eu gosto também muito, eu lembro muito, assim, quando eu leio Joyce, obviamente que foi uma influência do Joyce, né, o Lewis Carroll com Alice no País das Maravilhas, através do espelho. E eu lembro muito do personagem do Humpty Dumpty, né, que está recitando um poema para Alice, e aí ele recita, o poema tem umas 3 páginas, aí chega no final, assim, ele está recitando o romance, e aí ele para. Aí Alice vai e pergunta assim, e daí? Ele falou, acabou. Quer dizer, acabou. A poesia acabou, assim, 3 páginas e acabou, simplesmente acabou por ali. Então, o Joyce tem muito isso, entendeu? Os personagens estão conversando e, de repente, acabou. Era isso daqui, pronto. Fica para a próxima vez. Foi um ruído de rua. A gente escuta os ruídos de rua. Bacana, legal. Bom, são essas as questões que tínhamos. Eu acho que a partir de agora a gente pode liberar a professora Dirce, porque ela teve um longo dia de Bloomsday e ainda topando participar conosco agora à noite. A nossa programação vai continuar com as apresentações artísticas, culturais. A gente quer agradecer muito também ao Centro Acadêmico aí do curso de Português e Inglês, que se mobilizou e está participando do Bloomsday também. Mas, assim, muito obrigado, Dirce, pela sua fala, pela sua presença, iluminou o nosso primeiro Bloomsday aqui de Chapecó. Uma boa noite para você, para o Sérgio Medeiros, que é o seu companheiro joyciano, que está de aniversário. Tudo de bom para vocês aí, saúde, e a gente se encontra numa próxima. Fernando, eu queria então agradecer mais uma vez, agradecer os Ricardos também pelo convite, foi um prazer estar aí com vocês hoje. Olha, eu não respondo pergunta, assim, bem, porque eu estou cheia de pergunta também, eu não tenho resposta, eu tenho pergunta. Mas eu acho que sempre vale a pena ler Joyce, é um livro que a gente está sempre relendo, exatamente porque a gente nunca desvenda o enigma do livro. E esses são os melhores livros, aqueles que acompanham a gente para a vida toda. Então vale a pena ler um capítulo de cada vez, uma página do Joyce, uma página de Ulisses, uma página de Finnegan's Wake é um romance. Uma palavra em Finnegan's Wake é um romance. O John Cage, ele tinha uma leitura performática do Finnegan's Wake, que é o último livro do Joyce, né? E ele dizia que ele pegou uma palavra só, ruído oratório, e aquela palavra ali ele transformou num poema. Ele pegava palavras soltas do livro, transformava e fazia música, fazia poema, fragmentos soltos do livro. Então, aprender a ler como o Joyce escreveu, aprender a ler fragmentado, depois ler completo, esse é o prazer. Agora, se vai estudar Joyce, se vai ser um scholar, ou um pesquisador de Joyce, obviamente lê inteiro, né? Tá bom? Um beijo para vocês. Tá bom, muito obrigado, Dirce. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tá bom, tchau. Tchau. Bom, eu falei no início, viu, Ricardo, e para quem continua nos ouvindo, a gente vai continuar com a nossa programação. Eu falei apenas de alguns dos livros da Dirce, tá? Assim, ela tem uma produção caudalosa, ela e o Sérgio Medeiros. Esses livros nós temos lá na Humana, todos eles. Vale muito a pena conhecer essa produção de uma escritora, de uma professora que está aqui ao nosso lado, né? Muitas vezes a gente fica valorizando coisas que estão lá no outro lado do mundo e nesse caso a Dirce está aqui, né? E produzindo, trabalhando. Bom, vamos dar continuidade aí à programação? Com certeza. Bom, então agradecendo mais uma vez essa parceria entre a Livraria Humana, o Centro Acadêmico do Curso de Letras Português e Inglês e a UNO Chapecó. A gente vai continuar a nossa programação aqui do primeiro Bloomsday Chapecó com uma série de leituras e apresentações musicais e artísticas da comunidade, tanto da UNO Chapecó como a comunidade de Chapecó e alguns convidados, né? Então eu passo agora a palavra a Josiane, que vai fazer a mediação dessa apresentação. Vamos organizar aqui.
A palavra está com você, Josi. Acho que a Josi está com algum problema ali. Então, boa noite. Boa noite a todos. Oi, Josi. Só um pouquinho que eu acho que está cortando o teu áudio. Agora vocês estão conseguindo me escutar melhor? Tá bom assim? Eu acho que o meu áudio está com um certo delay, na verdade. Então, pessoal, vamos ver se agora vai. Olá, Ricardo. Olá. Está conseguindo nos ouvir? Bom, Josiane, eu estou conseguindo te ouvir aqui. Se você quiser começar, fique à vontade. Então tá, boa noite novamente. Peço desculpas por todo esse transtorno que eu estou tendo com o áudio, pessoal. E para começar essa nossa parte artística, eu vou começar então declamando um pequeno poema da Riane Leão, que é o seguinte: se enganam os que não sabem que a literatura também é uma arma, a mais carregada, a mais poderosa, tanto que os livros que um dia foram incendiados ficaram. Eu acho que esse poema é importante nesse momento para a gente lembrar que a literatura e a arte no geral, ela também é resistência. É resistência a tudo que a gente está vivendo, esse momento muito complicado do nosso país em tantas áreas. E além de ser resistência, ela também é uma forma de nos salvar. A literatura, a arte, ela nos salva, ela nos ajuda a passar por tudo isso. Passando para as noções, então, a nossa primeira apresentação vai ser a leitura de um trecho do episódio 11, A Sereia de Ulisses, de James Joyce, com o poeta Guilherme. Guilherme. Seu microfone está desligado, Guilherme. Opa, agora foi? Agora foi. Boa noite, gente, tudo bom? Saudade da galera aí. É bom ver todo mundo, mesmo que por vídeo, né? E, bom, para começar o Bloomsday, então, eu recebi o convite do Ricardo, fiquei bem feliz, do professor Ricardo. E essa leitura que eu escolhi, ela é o trecho inicial do capítulo 11. Eu tive um monte de problema aqui na hora de assistir a aula da professora Dirce, então eu não consegui pegar o trecho onde ela falava sobre o capítulo 11.
mas o capítulo 11 é onde o Joyce ele brinca com o fato, a passagem das sereias na Odisseia e relaciona as sereias à questão da música, da vida noturna de Dublin e tal, que atraía as pessoas, sabe, enfeitiçava as pessoas a saírem para a noite e tal, num período pós-guerra, entre guerras, ali uma coisa tão, digamos assim, um período tão de ordem no mundo, assim. E ele é um poema, assim, é um poema de 60 linhas, e eu acho que é um grande marco surrealista nesse livro, porque o capítulo inteiro, ele trabalha com a questão da musicalidade, sabe? O Joyce, ele usa jogo de palavras, ele usa onomatopeias, ele usa trechos de músicas irlandesas da época para ir construindo todo o capítulo. E na construção dessa poesia, ele vai pegando trechos desconexos de parte desse capítulo e vai formando um poema assim, com um grande jogo de palavras, um grande jogo fonético. Até por isso eu vou fazer a leitura desse poema em inglês. Não faz muito sentido, né, porque são trechinhos do capítulo inteiro, mas eu acho que é uma parte bem bacana do livro, assim, eu gosto bastante. Espero que vocês gostem. E fiz uma experiência aqui, botei uma trilha sonora, que é uma música que, inclusive, eles comentam da música no capítulo. Espero que vocês gostem. Chapter 11. Sirens. Bronze by gold, haired the Hofirons, still ringing. Impertinent, chips, picking chips of rocky thumbnail, chips. Horrid and gold flushed more. A husky 5-note blow, blow. Blue bloom is on the gold pinnacled hair. A jumping rose on sanity breast of Satan, rose of Castile. Thrilling, ay Dolores. Peep, who is in the peep of gold. Think cried to bronze in pity, and a cow, pure, long and throbbing, longing dying call, decoy, soft word, but look, the bright stars fade. Not chirruping answer, oh Rose, Castile, the Marne is breaking. Jingle, jingle, jaunted jingling. Coin rang, clock clacked, a vowel. Soon as I could rebound off garter, not leave tree, smack, la cloche, tie smack, a vowel, warm, sweetheart, goodbye, jingle, blue, boomed crashing charts, when love absorbs, war, the tympanum, a sail, a veil war up on the waves, lost, thrustle floated, all is lost now. Horn, how horn, when first he saw, alas, foot up, foot rub, warbling, all lure, alluring, Martha, come, clap, clap, clip, clap, clappy, clap. Good God, he never heard in all. Beef bald, pet, broad, pet knife to cup. A moonlit night call, far, far. I feel so sad, P.S. So lonely blooming.
Listen, the spiked and winding coatsy horn, have you the itch, and for other plash and silent roar. Pearls, when she leads Rhapsody, you don't? Did not? No, believe. Lead, with a cock, with a cara. Black, deep sounding do. Wait while you wait. Wait while you But wait, lowing dark middle earth in BB door. Namini damini, preacher is he, all gone, all falling, tiny, hair tremulous fair noise of maiden hair. Amen. He gnashed in fury, fro to fro, a baton cool protruding, bronze Lydia by mina gold, by bronze, by gold, in ocean green of shadow, bloom, old bloom, one rapid, one tapped, with a cara, with a cock. Pray for him, pray, good people, his goatee fingers knackering. Big Ben, big Ben, last rose Castile of summer left bloom. I feel so sad alone. We, little wind piped we, true man, lead care cow thee and do. Aye, like you, man, we'll lift your chink and chunk. Oh, where bronze from an air, where gold from afar, where hoofs, crumble. Then not till then, my epitaph, prove it, done. Foi. Muito obrigada, Guilherme. E para continuar, então, agora a gente vai ouvir uma canção folclórica irlandesa chamada Star of the Countdown, com o Ricardo Cabral Penteado, professor do curso de Letras Português e Inglês da UNO Chapecó. Olá, amigos. Estão conseguindo me ouvir bem? Deixa eu encontrar aqui para me fazer o pin na tela. Tudo tranquilo? Não tem eco agora? Tudo tranquilo. Bom, primeiro agradecer ao Guilherme por essa leitura do livro, para mostrar toda a potencialidade musical que essa obra tem. Eu resolvi tocar uma canção irlandesa folclórica, se chama Star of the Countdown, e espero que vocês gostem. Se eu vou ter nada, In the last July, over green, schooling to challenge she's a self-reliant such a good sure that Cecilia will be there for every day, every go. Like a rambling as she moves and the feeling rare, and as they say by way of the prayer, he's glad and he's and the arms around music and the bang the band and the star can be now from every go the down.
At the harvest fair, she'll be sure there I will dress my sleigh clothes. My shoes shall ride and my hat ride on the ground rose. The bug's full of sorrow, flowers from the ground. One and one, fire, star of the green down. From every day, every God. That man that can cut me down. From every day, God down. We made us like a brother. And I'm not gonna cut me down. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E para dar continuidade, então, a gente vai ouvir a leitura de um trecho do episódio 18, Penélope de Ulisses, com a Vitória Maria Scandolara, uma acadêmica do curso de Letras da Unicapecó. Com você, Vitória. Oi, gente, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Vitória. Então tá, eu vou começar. Espero que vocês gostem. Eu vou ler o último trecho aí do episódio 18 e a parte é um discurso da Molly Bloom, tá? Então vamos lá. I love flowers. I love to have the whole place swimming in roses. God of heaven, there is nothing like nature, the wild mountains, then the sea, and the waves rushing, then the beautiful country with fields of oats and wheat, and all kinds of things, and all the fine cattle going about that would do your heart good to see rivers and lakes, and flowers all sorts of shapes and smell, and colors springing up even out of the ditches, prime roses and violets. Nature it is, as for them, saying there is God. I wouldn't give a snap of my 2 fingers for all they are learning. Why don't they go and create something? I often ask him, atheists or whatever they call themselves. Go and wash the cobbles of themselves. First, then they go howling for the priests. They dying. Why? Why? Because they are afraid of hell of account of their bad conscience. Oh yes, I know them well. Who was the first person in the universe before there was anybody that made it all? Who? That they don't know. Neither do I. So there you are. They might as well try to stop the sun from rising tomorrow. The sun shines for you, he said. The day we were lying among the rhododendrons on Wolf, had in the gray tweed suits and his straw hat the day I got him to propose to me, yes. First I gave him the bit of seed cake off my mouth, and it was my leap year like now, yes, 16 years ago. My God, after that long kiss, I near lost my breath. Yes, he said, was a flower of the mountain. Yes, so we are flowers, all a woman's body. Yes, there was one true thing he said in his life, and the sun shines for you today. Yes, that was why I liked him, because I saw he understood or felt what a woman is, and I knew I could always get around him. And I gave him all the pleasure I could leading him, until he asked me to say yes, and I wouldn't answer first, only look out of the sea and the sky. I was thinking of so many things he didn't know, of Moville and Mrs. Stanhope and Hester and Father and old Captain Bruce, and the sailors playing All Birds Fly, and I say stoop and washing up dishes, they call it on the pier, and the sentry in front of the governor's house with the thing around his white helmet, poor devil, half roasted, and the Spanish girls laughing in their souls, and the tall combs and the auctions in the morning.
the Greeks and the Jews and the Arabs, and the devil knows who else from all ends of Europe, and Duke's Street and the folk market, all clicking outside in early Sharons, and the poor donkeys sleeping half asleep, and the vague fellows in the cloaks asleep, in the shade of the steps, and the big wheels of carts, of the bulls, and the old castle, thousands of years old. Yes, those handsome lords, all in white turbans like kings, asking you to sit in their little bit of shop in Ronda with old windows of the pousadas, sleeping eyes, a lady's hid for her lover to kiss the iron, and the wine shops half open at 9, and the castanets, and the night we missed the boat at Algeciras. The watchman going about serene with his lamp, oh, that awful deep down torrent. Oh, the sea crimson sometimes like fire, and the glory of sunsets, and the fine trees in Alameda Gardens, yes, and all the queer little streets, and pink and blue and yellow houses, and the rose gardens, and the jasmine, and geraniums and cactus, and yellow houses, and Gibraltar as a girl where I was a flower of the mountain, yes. When I put the rose in my hair like the Andalusian girl used, or shall I wear red? Yes, how he kissed me under Moorish wall, and I thought well him as another, and then I asked him with my eyes to ask again, yes. And then he asked me, would I yes, just say yes, mountain flower. And first I put my arms around him, yes, and drew him down so he could feel my breath, all perfume, yes, and his heart was going like mad, and yes, I said yes, I will, yes. Era isso, gente. Obrigada. Muito obrigada pela bela leitura, Vitória. E para continuar, então, a gente vai ouvir a leitura do poema James Joyce, 1931, de Jorge Luiz Borges, com Priscila Schultz e Ângela Maria dos Santos Luzata, acadêmica do curso de Letras da UNO-Chapecó. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Ok, a mim também. Sim, tudo certo. Num só dia do homem estão os dias do tempo. Desde aquele inconcebível dia inicial do tempo, em que um terrível Deus prefixou os dias e agonias, até o futuro, o outro em que o ubíquo do tempo secular torne a nascente, que é o eterno, e se apague no presente, no futuro, no ontem, no que ora possuo. Entre a aurora e a noite está a história universal. E vejo desde o breu, junto aos meus pés, os caminhos do Deus. Cartada aniquilada, inferno e glória. Dai-me, Senhor, coragem e alegria para escalar o cume deste dia. James Joyce, o Jorge Luiz Borges. Obrigada. Então, muito obrigada, meninas. E, então, para continuar, a gente vai ter a exposição pictórica chamada Retrato de James Joyce, de Ariel de Moraes, escritor e acadêmico do curso de Letras da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, Ariel, você está por aqui? Alô, boa noite. Boa noite. Oi, eu não estava preparado para apresentar, não. Achei que o professor Ricardo ia falar por mim. Nunca é fácil, Ariel. Nunca é fácil.
E agora, será que eu tenho que apresentar mesmo? Então, esse desenho, eu acabei compondo ele eu tentei representar mais a escuridão nessa página, nesse desenho, porque, assim como a escrita do Joyce, nada é simples, né? Então, eu queria representar a dificuldade de você, sei lá, como expressar um desenho como esse, né? Que tipo, a gente tenta dizer que o desenho é realista, mas não é tão simples assim encontrar os traços perfeitos e realmente assim não tem como explicar uma obra tanto escrita como pictórica, né? Por isso que é tão difícil de você entrar num museu e tentar explicar um desenho, uma pintura. Realmente, como o Joyce diz, não tem como... explicações estúpidas não valem para nada. E eu acho que um desenho como esse realmente não precisa ser explicado. Muito bom, Ariel. Só interrompendo a Josi para falar. Mas parabenizar pelo trabalho que você fez aí, muito interessante. E reza a lenda que o Ariel está vendendo essa imagem. Conversa depois. Muito obrigado. Josi, com você. Então, muito obrigada, Ariel. Desculpa te pegar de surpresa, inclusive, mas acontece. E agora, para continuar, então, teremos a leitura e interpretação de um trecho da obra Esperando Godot, de Samuel Beckett, com o ator e professor Paulo Alexandre Laskowski. Nós não estamos te escutando, Paulo. O microfone está no mudo. Foi agora? Agora sim. Beleza. Bom, então eu vou ler um trecho da peça Esperando Godot, do Samuel Beckett, que sai um pouco da linha James Joyce, mas o Beckett e o Joyce são contemporâneos, e o Beckett tem uma importância muito grande também para as vanguardas europeias e para o modernismo europeu, e a gente chegou para nós, a gente conhece muito mais a obra do Beckett pelo seu teatro, mas ele é um romancista, né? Ele tem obras muito interessantes, né? Tem Molly, tem outras obras muito interessantes na literatura também. E esse trecho que eu vou ler, essa obra ficou muito conhecida, ela é fonte de estudo para dissertações e teses, e esse trecho, inclusive, tem teses e dissertações só sobre esse trecho. Esse trecho é o personagem Luke, ele é como se fosse um escravo na peça, então ele apanha muito na peça, e nesse trecho o Beckett tenta questionar aqui toda uma forma de pensamento, uma visão de mundo da ciência ocidental, baseada na razão, né, e nas certezas que a ciência coloca para o mundo. Então ele escreve esse trecho que eu vou ler agora. Vamos lá. Dada a existência, tal como se depreende dos recentes trabalhos públicos de Poisson e Whatman, de um Deus pessoal, quá, de barba branca, quá, fora do tempo e do espaço, que do alto de sua divina apatia, sua divina atambia, sua divina afasia, nos ama a todos, com algumas poucas exceções. Não se sabe por quê, mas o tempo dirá, e sofre, a exemplo da divina Miranda, com aqueles que estão, não se sabe por quê, mas o tempo dirá, atormentados, atirados ao fogo, às flamas, às labaredas,
que por menos que isto perdure ainda, e quem duvida, acabarão incendiando o firmamento, a saber, levarão o inferno às nuvens tão azuis, às vezes, e ainda hoje calmas, tão calmas, de uma calma que nem por ser intermitente é menos desejada. Mas não nos precipitemos, e considerando por outro lado os resultados da investigação interrompida, não nos precipitemos. A investigação interrompida, mas consagrada pela Academia de Antropometria de Berna sobre Bresse, de Testo e Conard, ficou estabelecido sem a menor margem de erro, tirante a intrínseca a todo e qualquer cálculo humano que, considerando os resultados da investigação interrompida de Testo e Conard, ficou evidente, o seguinte, guinte, a saber. Mas não nos precipitemos, não se sabe por quê. Acompanhando os trabalhos de Poisson e Watman, evidencia-se claramente, tão claramente, que à luz dos esforços de Fartov e Belker, interrompidos, não se sabe por quê, de Testo e Conard, interrompidos, evidencia-se que o homem, ao contrário da opinião contrária que o homem em Bresse e Testo e Conard, que o homem, enfim, numa palavra, não obstante os avanços na alimentação e na defecação, está perdendo peso. E ao mesmo tempo, paralelamente, não se sabe por quê, não obstante os avanços na educação física, na prática de esportes tais quais o tênis, o futebol, a corrida, o ciclismo, a natação, a equitação, a aviação, a conação, o tênis, a comagia, a patinação no gelo e no asfalto, o tênis, a aviação, os esportes de inverno e de verão, de outono, o tênis na grama, no saibro, na terra batida, a aviação, o tênis, o hóquei na terra, no mar, no ar, a penicilina e seus sucedâneos. Numa palavra, recomeço. Ao mesmo tempo, paralelamente, de novo, não se sabe por quê. Não obstante, o tênis, recomeço. A aviação, o golfe, o de 9 e o de 18 buracos, o tênis no gelo, numa palavra, não se sabe porquê, no Sena e Oise, Sena e Marne e Oise, a saber, ao mesmo tempo, paralelamente, não se sabe porquê, está perdendo peso e encolhendo, recomeço. Oise e Marne, numa palavra, a perda líquida per capita, desde a morte de Voltaire, sendo da ordem de por volta de 200 gramas aproximadamente na média, arredondando bem, pesados e pelados, na Normandia, não se sabe por quê, numa palavra, enfim, tanto faz, são fatos. E considerando, por outro lado, que é ainda mais grave aquilo que se evidencia, o que é ainda mais grave à luz das experiências em curso de Steinweg e Peterman, o que se evidencia ainda mais grave à luz das experiências interrompidas de Steinweg e Peterman, que nas planícies da montanha, no litoral junto aos rios de água corrente, fogo corrente, o ar é o mesmo, e a terra, a saber, o ar e a terra na grande glaciação, o ar e a terra feitos de pedras na grande glaciação. Ai de mim! No 7º ano de sua era, o éter, a terra, o mar, feitos de pedras na grande escuridão, na grande glaciação, sobre o mar, sobre a terra e pelos ares, que pena! Recomeço. Não se sabe por quê, obstante o tênis. Fatos são fatos. Não se sabe por quê. Recomeço. Adiante, numa palavra, enfim, ai de mim, adiante, feitos de pedras,
Quem poria em dúvida? Recomeço, mas não nos precipitemos. Recomeço, a cabeça, ao mesmo tempo, paralelamente, não se sabe por quê. Não obstante o tênis, adiante, a barba, as labaredas, as lágrimas, as pedras tão azuis, tão calmas. Ai de mim. A cabeça na Normandia. Não obstante o tênis, os esforços interrompidos, inacabados, mais grave as pedras, numa palavra, recomeço. Ai de mim. Ai de mim. Interrompidos, inacabados. A cabeça na Normandia, não obstante o tênis, a cabeça, ai de mim, as pedras, Conrad. Tênis. As pedras, tão calmas, Conrad, inacabadas. Valeu, muito obrigado, agradeço a participação, agradeço o convite do professor Ricardo e recomendo a leitura do Beckett aí, que é quase que o contrário, quase que o oposto do Joyce, né? Ele que vai esburacar toda a linguagem e vai usar um certo minimalismo para mostrar um outro lado, uma outra faceta, tanto da linguagem quanto da humanidade. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada pela belíssima leitura, Paulo. E para continuar, então, vamos ter a leitura do poema O Homem Árvore, de Antoine Artaud, por Everton Carlos Mendes, no Sapecal. Boa noite, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim, beleza, então. Eu vou ler um trecho desse autor que eu estou fazendo meu TCC. Esse poema que ele escreveu foi, na verdade, uma carta ao Pierre Loeb, e foi o poema que me fez, assim, me apaixonar pelo Antoine Artaud. Vamos lá. O tempo em que o homem era uma árvore sem órgãos nem função, mas de vontade, e árvore de vontade que anda, voltará. Existiu e voltará. Porque a grande mentira foi fazer do homem um organismo, ingestão, assimilação, incubação e excreção. O que existia criou toda uma ordem de funções latentes e que escapam ao domínio da vontade decisora. A vontade que em cada instante decide de si. Porque assim era a árvore humana que anda, uma vontade que decide a cada instante de si, sem funções ocultas, subjacentes que o inconsciente rege. Do que somos e queremos, na verdade, pouco resta, um pó ínfumo sobre nada, e o resto, Pierre Loeb, o que é? Um organismo de engolir, pesado na sua carne, que defeca e em cujo campo, como um irisado distante, um arco-íris de reconciliação com Deus sobrenadam. Nadam os átomos perdidos, as ideias, acidentes e acasos no total de um corpo inteiro. Quem foi Baudelaire? Quem foi Edgar Poe? Nietzsche? Gerard Nerval? Corpos que comeram, digeriram, dormiram, ressonaram uma vez por noite, cagaram entre 25 e 30 mil vezes, e em face de 30 ou 40 mil refeições, 40 mil sonos, 40 mil roncos, 40 mil bocas acres e azedas ao despertar, tem cada qual de apresentar 50 poemas. O que realmente não é demais. E o equilíbrio entre a produção mágica e a produção automática está muito longe de ser mantido. Está todo ele desfeito. Mas a realidade humana, Pierre Loeb, não é isto. Nós somos os 50 poemas. O resto não somos nós. Mas o nada que nos veste se ri para recomeçar de nós. Um organismo de engolir vive de nós a seguir. Ora, este nada, nada não é. Não é qualquer coisa, mas alguns, quero dizer, alguns homens. Animais sem vontade nem pensamento próprio, ou seja, sem dor própria, que em si não aceitam a vontade de uma dor própria, e para a forma de viver, mais não encontram que falsificar a humanidade. Continua, né, o trecho do poema, mas eu quero finalizar com essa frase aqui que é sensacional, que ele fala sobre a
vida, né? Que a vida é a imitação de algo essencial, com o qual a arte nos põe em contato. Era basicamente isso a minha apresentação. Eu adoro que nessa parte aqui ele traz o que nós somos, né? Animais sem vontade nem pensamento próprio. Na verdade, não é o que nós não queremos ser, né? Essa afirmação ali. Obrigado pela apresentação. Muito obrigada. E agora, então, para continuar, nós vamos assistir a uma performance que tem o título Otinofagia, por Marília Hermes, que é acadêmica também do curso de Letras da UniChapecó. Nós não definimos infiltração. Parabéns, muito bom. Se vocês tiverem alguma coisa a perguntar, eu não sei o que falar. Canal de desenvolvimento de 2018 para um evento que acabou não acontecendo. Por motivos de logística e problemas com parte de sacerdote. Mas enfim, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, eu vou estar aí depois da reunião, tá? E, para continuar, então, a gente vai ter a leitura do poema Mulheres. Vai ser realizada pelo próprio autor, Paulo Ricardo Furlaneto, acadêmico do curso de Letras da UniChapecó. Muito boa noite. Todo mundo escutando perfeitamente? Tranquilo? Enfim, Paulo, vou pedir só... Muito obrigado. Antes de encerrar, gostaria de saber se o Fernando gostaria de dar suas considerações finais. Fernando Beaupré.
Não, agradecer bastante aos estudantes aí que fizeram um trabalho bem legal, bem bacana. Foi bem bom ouvir. Foi realmente uma atividade literária, assim, eu acho muito bacana. E agradecer você, Ricardo, aí pela organização. E dizer que a gente está à disposição lá na livraria, né, com o nosso acervo, enfim, com o nosso espaço de encontro, que por enquanto está restrito, mas de todo modo a gente se propõe a ser esse espaço de encontro, né? E é isso. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. E a gente se encontra. Muito obrigado, Fernando. Só tenho a agradecer à Livraria Humana pela parceria, para fazer isso acontecer, né? Essa é um festival, essa comemoração, o Bloomsday como um todo. É uma comemoração que eu tenho certeza que a partir de agora nós levaremos para as próximas edições, com certeza, que essa parceria dure. Mas eu gostaria de falar agora, especificamente, e agradecer ao aluno Chapecó e ao curso de letras, principalmente na figura do Centro Acadêmico de Letras e dos acadêmicos, de todos os acadêmicos que participaram com leituras ou na parte da organização. Agradecer também aos professores presentes, que liberaram seus alunos para nos prestigiar aqui, né? E agradecer também especialmente os amigos Ariel, Guilherme, Paulo, que se disponibilizaram para vir fazer essa festa acontecer. A ideia do Bloomsday não é necessariamente só celebrar a obra Ulisses, do James Joyce, ou a obra joyciana, mas sim celebrar a literatura como um todo. E eu creio que isso foi um evento incrível, a gente pôde ver diversas manifestações artísticas, do desenho, a música e principalmente a literatura, nas leituras muito interessantes que tivemos a oportunidade de ouvir e ver aqui também, né? Então, fica aí o agradecimento a todos, e que esse Bloomsday seja o primeiro de muitos, e viva a literatura e viva as artes. Muito obrigado, tenha uma ótima noite.